Try to believe in anything greater. Para elas. Deu tempo, obrigado aí, boa noite, Karine, Rafa, Grafite. Ó, eu quero falar pro Sardinha que eu tô curioso também pra Sirene. Se quiser mandar pra mim, eu domino no peito, hein? Fica tranquilo. Uau! Mas, que isso, hein? A Samambaia ficou pra depois. Eu tô aqui em Chapecó ainda, dei um tempo lá com o Campos, mas vamos falar de Flamengo. Um Flamengo que não tem Samambaia, não tem frio de Chapecó, tá sempre aquecido, tá sempre movimentado. Né? Ô, Caê, já que você matou no peito, não, pode tocar Sirene pra mim, então responde a pergunta da Sirene. CR7 ou Messi? Quem é o maior da história? Sério? Pra mim é facílima essa, eu sou cristianista. Quem me conhece sabe. Cristianista! Tem que ter um pra discordar sempre, né? Mas esse que é o bom do debate, né? Essa é a graça. Essa é a graça. Mas vamos falar de Flamengo. Essa semana, Domi tem bastante tempo para colocar ordem, aspas, na casa. Mas tem a situação da Arrascaeta também. Queria que você comentasse por onde você vai começar. Pelo Arrascaeta, pode ser? Então vamos começar pelo tema mais delicado, Arrascaeta. E eu acho que é um tema também que a gente pode colocar um ponto final aqui a partir do troca de passes, que amanhã já voltam os treinamentos, já volta ali a prática dentro de campo. Eu acho que até o próprio Arrascaeta quer mostrar dentro de campo de que ele está 100%, né? Trazendo aqui uma ordem cronológica, ainda no sábado à noite no Ninho do Urubu, fim de tarde para início da noite no Ninho do Urubu, ele ficou sabendo que seria reserva e ficou bem incomodado não pela barração, mas pelo argumento, pela justificativa que foi dada para ele de que ele deveria ser poupado por não estar nas condições físicas ideais e que não estaria apto aí a desenvolver as funções táticas, enfim, a tudo que era necessário por precisar de um descanso, precisar de um repouso. Isso que incomodou o Uruguai foi tirar satisfação com os profissionais responsáveis por essas avaliações, disse que ele se sentia muito bem, que não entendia o porquê e não via porquê ser poupado pela questão física. E aí esses profissionais responderam para ele que não deram nenhuma recomendação, indicação ao Domi de que ele deveria ser poupado. Aí virou esse ruído de comunicação, ele foi para o banco de reservas, ficou no banco os 90 minutos do clássico contra o Botafogo. E em entrevista coletiva após o jogo, o Domi disse que conversa muito com os médicos e que para saber da questão da parte física, quem precisa de repouso ou não, e no final da coletiva ele diz que vão jogar os melhores, mas que os melhores nem sempre são nomes, mas quem está preparado fisicamente para desempenhar o que ele espera. Aí a partir daí começou uma série de reações do Arrascaeta também públicas. Primeiro, no domingo ainda, ele vai ao Twitter e publica que nunca é fácil e vamos em frente, alguma coisa nesse sentido. Naquele contexto ali parecia que era por conta do empate, mas com o desenrolar dos fatos e a apuração a gente soube que não era sobre a sua própria situação. E na segunda-feira ele vai ao Twitter e diz que está 100%, que não tem lesão, não tem nada. É bom reforçar que em momento algum o Domi ali, a comissão técnica, condicionou a barração a uma lesão, mas condicionou sim a ele não estar bem preparado fisicamente para desempenhar as funções necessárias. A Arrascaeta já ficou no banco de reservas com o Abel, foram outras situações. Ele é até um atleta que a gente que acompanha o dia a dia também acha importante pontuar. Não tem um hábito de reclamar, é um cara muito low profile até, mas o que incomodou mesmo não foi a barração, mas foi a justificativa, e que incomodou não somente a Arrascaeta, como outras pessoas do departamento, porque uma opção do espanhol, ele acabou compartilhando a responsabilidade com outros profissionais que se sentiram desguarnecidos, assim, sem entender, porque eles, no posicionamento deles, não indicaram que o Uruguai deveria ser poupado. Então foi esse ruído de comunicação, essa questão toda interna, que gerou essa insatisfação do Arrascaeta, e ficou esse clima meio delicado ali no bastidor. Situação bem delicada mesmo, Grafo. Você que esteve dentro de campo, o que você tem a dizer em relação a essa situação do Arrascaeta? Olha, Karine, eu dar boa noite pro Caê. Realmente a gente já teve essas situações de redes sociais antes no Flamengo, né? No caso do Gabriel, de interagir com o próprio Bruno Henrique esse ano, né? Respondeu um torcedor que não tinha problema nenhum com o Gabriel. É que nesse momento que o Flamengo vive, que não é um momento ruim, não é o fim do mundo, o Flamengo
tudo que acontece cria uma expectativa maior do que é, né? Eu acho que faltou, como o Caio colocou para nós, faltou comunicação, o jogador nunca gosta de ser barrado. Ainda mais o Arrascaeta, que é um nome importante dentro da equipe, um dos protagonistas junto da equipe. Eu acho que só faltou comunicação nisso, mas, sei lá, que rede social passa essa mensagem, né? Às vezes você quer só dar uma mensagem, a maneira que ele escreveu no Instagram, acho que foi, né, Caê? No Instagram ele falou... No Twitter. Muitas pessoas me perguntando, não estou com problema nenhum, estou 100%. Eu não vejo problema nenhum em responder os torcedores, seguidores assim. Porque a maneira como ele ficou os 90 minutos no banco, já que ele não estava bem fisicamente, não ia ser utilizado, por que levar o jogador para o banco? Deixa o jogador em casa, então, descansando, fica no banco, gera essa insatisfação no jogador, não pelo fato dele ter sido poupado, mas o fato dele ficar os 90 minutos no banco, acho que gerou mais incômodo no Arrascaeta do que propriamente a barração. Eu vejo dessa forma, né? Que o jogador pensa dessa forma, né? Se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou em condições de apresentar aquilo que a comissão pede, por que eu vou ficar no banco, então? Eu acho que isso que gerou essa indignação a ele nessa... Mas eu acho que não tem tanta gravidade nisso, não. Tem um dado curioso, assim, até para... Acho que a gente que acompanha o dia a dia ali tem que ser justo com o atleta, assim. Ele não é um cara que, assim, de deixar o ambiente mais conturbado, ele é um cara muito tranquilo. E ele questionou, assim, a justificativa e não a barração. Isso eu acho que é bom pontuar também. E ele já na segunda-feira chegou ao Ninho disposto a mostrar que não há questão física, que ele está muito bem, tanto que no coletivo de segunda-feira, pela manhã logo, ele acabou com o coletivo, ele deu 2 assistências, fez um gol, então tem essa questão também. Ele contestou ali a justificativa, mas passado todo aquele processo do domingo, ele trouxe para si um desejo de mostrar em campo que está 100%, fisicamente, tecnicamente, e todas as questões que eu acho que é onde ele tem que mostrar mesmo, né? O Caê, vou passar uma bola aqui pro Rafa. No final de semana, estava de folga, mas também assistindo ao troca de passes. E o Lino fez um comentário que chamou bastante atenção. Eu queria ouvir o que o Rafa acha sobre isso. O Lino disse que esse Flamengo de agora está lembrando mais o Flamengo do Abel Braga do que do Jorge Jesus, por essas situações que a gente está vendo em relação ao Arrascaeta. O Abel também sacou o Arrascaeta. Então, eu queria te ouvir sobre isso. No sentido de escalar a equipe imaginando primeiro, né, o que são os seus conceitos para depois entender qual a utilização de um jogador A ou um jogador B, eu acho que o Domi acaba fugindo bastante sim do Jorge Jesus. Eu não aproximo ao trabalho do Abel, não acho que seja por aí. Mas é como se fosse um trabalho... Quando a gente fala de jogo de posição, a gente fala de uma ideia de futebol que é pouquíssimo difundida e treinada no futebol brasileiro, né? Ou assim, é de exceção mesmo. Nesse nível, no mais alto nível, a gente não tem outras equipes fazendo um jogo puro de posição como o que o Domenech tenta aplicar, né? E isso é muito difícil, porque ele vai tentar identificar nos jogadores já existentes no elenco quem pode desempenhar cada uma das funções. E ele vai precisar de jogadores com 1 contra 1 forte pelos lados. E daí vem a escolha do Pedro Rocha no lado esquerdo. Daí vem até mesmo a não utilização de Bruno Henrique e Gabigol juntos por dentro, que era característico assim, do mais alto nível no trabalho com jogadores de mais mobilidade quando o Jorge Jesus estava à frente do clube. O Flamengo escolheu um treinador que pensa futebol de maneira completamente diferente, ou pelo menos assim, ele é um treinador que busca protagonismo e que busca que a sua equipe tenha bola e seja ofensiva. Beleza, nisso aí você está alinhado com o Jorge Jesus. Como você vai fazer isso é de uma maneira completamente distinta, o que um pensa e o que o outro pensa. E acho que isso ficou em segundo plano, como se o Domenech fosse chegar no futebol brasileiro e fosse ficar assistindo o time jogar do jeito que jogava antes. E isso não ia acontecer, né? Um jogador de uma ideia autoral, um treinador de uma ideia autoral, um treinador com muitos anos de envolvimento no que é a excelência nesse tipo de jogo, né? E não viria para cá para só ver o trabalho anterior, enfim, desenvolvido e permanecendo dentro do campo. Esse choque é cultural também. E acho que o Flamengo deixou em segundo plano isso, e essa é a parte mais delicada da escolha
do novo treinador, né? Você vai para o estrangeiro, eu quero que o meu treinador seja estrangeiro, eu quero que ele tenha determinadas características, mas essa se sobressai demais sobre as demais. A metodologia de treino e o que você imagina para cada jogador, sendo que isso está muito distante da escola brasileira, da cultura brasileira de jogo. O jogo de mobilidade, de liberdade para procurar o setor da bola, e isso é tudo que o jogo de posição não prega, né? Você até identifica nos trabalhos, tanto do Guardiola no City, como do Tuchel no New York City, um jogador dentro do sistema que tem um pouco mais de liberdade para flutuar pelo campo. Mas o Arrascaeta eu acho que não se encaixa na ideia de um jogo de posição onde ele vai ficar num espaço esperando a bola chegar. Ele não tem esse confronto do 1 contra 1 pelos lados, ele não tem a característica do vai e vem no setor de meio campo, se você imaginar 3 meio-campistas. As escolhas do nome passam por jogadores que, em tese, pelas suas características, preenchem as funções do jogo de posição, do 4-3-3 desenhado. Isso é um rompimento com o que se fazia no trabalho do Jesus. E é isso que está fazendo o Flamengo dar uma empacada nesse momento. Concordo com você, Rafa. Não sou comentarista, mas também dou meus pitacos aqui, com licença. Hashtag troca de passes, o Álvaro Pimentel, já vou até olhar aqui pro Caê. Ele tá falando o seguinte: ouvir as notícias do Flamengo está assustando mais que a sirene. Como pode ter um time com os mesmos jogadores, desandar o futebol dessa forma? Só para lembrar, o último jogo contra o Santos foi 4-0 para o Peixe. Ele tá falando do Santos porque é o próximo adversário do Flamengo na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só para completar, agora eu vou passar pro Caê, essa é muito boa. O Bruno Muniz colocou: chegou a hora do Flamengo, então será que o nosso setorista traz alguma notícia sobre o Messi no Mengão? O ex-auxiliar do Guardiola tá por aqui, Manchester City, Flamengo, e aí? Ele quer saber. O torcedor tá aí, ó, sonhando. Eu acho que o mais próximo do Flamengo que o Messi vai chegar é o vermelho e preto do News, né? Um dia lá na frente. Agora, é uma questão aqui que é mais na base do meme mesmo. Agora, brincadeira até em cima parte. do que o Rafa falou, até em cima do que o Rafa falou, e a gente tem que voltar um pouco lá na época da busca por um treinador. O Flamengo bradava muito de que ele traria um técnico que se adaptasse ao estilo do elenco e não que fizesse com que o elenco tivesse que se adaptar ao conceito dele. E o que nós temos visto nesse início de trabalho do Domi, pelo menos, é o contrário, né? É um Domi muito fiel aos seus conceitos de futebol, e eu acho até digno da parte dele e justo, é a opção dele, mas ele não está nesse início assim conseguindo potencializar as qualidades do elenco que tem em mãos, que foi o principal mérito do Jesus, eu acho. Ele quer que atletas desempenhem funções que eles não estão acostumados. Ele até falou já nos bastidores isso de ter atacantes de lado com muita velocidade, que o Flamengo não tem, por mais que a gente fale do Bruno Henrique ali e tudo mais, mas que não é muito aquela função desempenhada do jogo de posição. Então são coisas assim que nos bastidores já começa a ter assim um desacerto. Sempre porque é problema de relacionamento, nada nesse sentido, mas há uma coisa assim, tipo assim, cara, tá mudando muito, não tem muito tempo para treinar, a gente não tá conseguindo entender, é muito vídeo, é muita teoria, mas é a prática, uma prática que ele vai ter agora essa semana, né? Foi folga nessa terça-feira, quarta-feira treinos integrais, período integral, quinta-feira período integral, sexta-feira treino, sábado treino, é o maior tempo que ele vai ter para trabalhar esses conceitos deles assim. Mas o que está claro assim é que não está nada claro ali pro elenco, dos bastidores, como fazer, o que fazer. A gente tem relatos assim de algumas alterações de posição e de até tática. Agora contra o Botafogo foi um 4-3-3 e que alguns atletas ficaram mesmo sem entender, mas o que a gente faz? Quem marca quem? Como é que vai ser? Como é que ocupa o espaço ou não? Então são coisas que só o tempo vai permitir que eles tenham esse ajuste fino. Difícil é ter esse tempo, né? Verdade. Caê, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Troca de Passes. Bom friozinho pra você aí na região sul do Brasil. E até a próxima. Até a próxima. Aproveitando aí só pra uma última, como o André Hernan gosta. Eles adoram. O estilo. O amigo internauta perguntando uma relação entre Guardiola, Domenech, Messi, City. Tem uma outra proximidade. If we try to believe in anything greater